pregação, mensagem ou massagem? Eu li um livro recentemente que é O Deus que Destrói Sonhos, do Rodrigo Bibo, que tem aquele podcast bem famoso também. Tem um sorvete na capa que caído, tem um sorvete na capa. E ele disse que às vezes a gente tá pregando a teologia da Xuxa. E ele disse que Xuxa tem uma música, eu não sei, que eu não conheço. Que ela disse: tudo que eu quero, Papai do Céu me dá. Essa música é conhecida. O cara lá de cima vai me dar. Tudo que eu preciso, o cara lá de cima vai me dar. Então, às vezes, a gente tá pregando esse tipo de teologia, a teologia da Xuxa. Que é a pregação do que você quer, Deus vai dar. É a verdadeira massagem, né, do ego. Isso aí está amparado na teologia da prosperidade. Perfeitamente. Ou também chamada de confissão positiva. O poder das palavras. Que coloca a Bíblia como um cheque em branco. Né? Aquele texto do Evangelho segundo João. Sim. Pedireis em meu nome tudo que quiserdes e vos será feito. Então você quer o quê? É só você colocar o nome de Jesus lá no cheque. E o cara lá de cima vai te dar. Pronto, tá resolvido. Eu pensava que tinha usado um termo estranho, que eu tenho um que eu escrevi, inclusive, sobre isso, no artigo, é a teologia rabo de lagartixa. Que é quando a lagartixa, ela tem uma espécie de mecanismo de defesa, os répteis, de soltar a cauda para ficar entretendo o predador. E a cabeça vai embora, né? O corpo vai embora. Então existe uma teologia nas pregações que é muito rabo de lagartixa. O povo se entende com um rabo de lagartixa, com os pormenores. Por exemplo, um pregador que ele passa 1 hora pregando sobre a capa de Bartimeu, o tecido da capa que ele pedia, mas no final aí Jesus curou. Ora, o protagonista daquela cena é Jesus, né? E não... Acontece isso muito nas pregações das parábolas. Né? Pois Jesus contou a parábola e toda parábola tem uma verdade essencial. Jesus quis falar alguma coisa, mas aí o pregador se preocupa na minúcia da parábola. Isso aqui... No rabo da lagartixa. No rabo da lagartixa. Então ele faz a pregação toda baseada só naquela minúcia. E esquece a verdade fundamental daquilo que Jesus falou. Os personagens que estão na parábola, eles têm um objetivo, têm um fim ali. Tem uma verdade. Mas eles pegam a história... Isso. E pegam os elementos e alegorizam. Isso. E alegorizam. Refazem todo o significado. Ressignifica a parábola. Tanto é que, se eu não me engano, em Lucas 17, Jesus ele diz, o texto começa assim: Jesus fala sobre o dever de orar e nunca desfalecer. Aí Jesus conta a parábola daquela viúva. Então, qual o objetivo da parábola da viúva? É que os discípulos sempre fossem encorajados a orar e nunca desfalecer. Então, mas alguém vai pegar o juiz, vai pegar a viúva, vai pegar alguma coisa, alguma moeda, alguma coisa e vai fazer o chafudo todo em cima daquilo ali. E esquece da verdade fundamental que Jesus quis passar para o povo. A do samaritano. Essa aí eu já vi muito. É uma lição para os discípulos agirem como ele agiu. Mas aí o pessoal diz, não, Jesus é o bom samaritano. As 2 moedas 2000 anos. Assim, aí realmente a criatividade, ela não tem limites. Tem um grupo de jovens que a gente estuda a palavra e a gente tem um código, né? Quando escuta pregações mais ou menos assim, a gente diz, esse é um pregador alexandrino. Porque a escola de Alexandria tinha essa perspectiva da alegorização. Da alegorização, né? A Orígenes, ele dizia que o texto sagrado, além do sentido literal, tinha ainda mais umas camadas, se não estou enganado, mais 5. E quando pensava-se, né, os pregadores daquela escola a respeito da multiplicação dos pães, dizia que cada pão tinha um simbolismo, cada peixe era isso. E eu escutei uma pregação um tempo desse que a rede, quando Pedro jogou no mar, simbolizava, e tem toda uma história por trás. Ou senão a casa que construída para o profeta, que o muro era autoridade e o seu que era outra coisa, mesmo o muro era muro, era tijolo. Agora veja, eu acho que quando o mundo foi... me permita a expressão, a desgraça de um pregador, ele ser um teólogo da Xuxa e teólogo de lagartixa. É a junção aí, essa combinação. Mas tem muito nome para essa teologia da prosperidade. Eu lembrei que o pastor Carlos Sérgio, professor que eu citei atrás, ele dizia que o nome correto não é teologia da prosperidade, é heresia da prosperidade. Porque não é uma teologia. É uma heresia. E aí tem a segunda fase, né? A teologia, ou heresia da prosperidade 2.0, que é a teologia Put. E chegou com essa nova
roupagem, né? Com um elemento muito importante, assim, que é a oratória. Veja que todos eles sabem se apresentar, falam muito bem, tem uma presença muito marcante, mas o conteúdo é um conteúdo danoso. Que é aquele conteúdo de massagem do ego. Você perguntou se a pregação era massagem, mensagem. Nesse sentido, a pregação coaching, ela é uma massagem. Jesus, você é o centro do coração de Jesus. Nem Jesus tem uma posição privilegiada como você tem. Ainda bem que você veio hoje pro culto, porque Jesus não ia nem aparecer aqui hoje se você viesse. Então é uma massagem realmente. Não é a teologia da prosperidade no sentido da cura, da saúde plena, do poder das palavras, mas é a prosperidade no sentido da sua empresa ser bem sucedida, de que você é importante demais, que sem você não tem nada. Então isso traz a centralidade do evangelho não passa a ser Jesus, não. A centralidade do evangelho passa a ser o homem. Enquanto o evangelho quer matar o eu e fazer Cristo reinar, a teologia coach, pelo contrário, ela quer fazer esse homem interior se tornar mais forte. Não é, o problema não é o evangelho, o problema estou falando na perspectiva do teólogo coach. Né? Sim. O problema é que você é forte e ainda não sabe. Enquanto o Tiago vai mandar você lamentar suas misérias, e Pedro, junto com o Tiago, vão dizer passagem, você tem que se humilhar diante de Deus, o teólogo coach, pelo contrário, ele vai querer dizer que você já é o cara, só que você não sabia. Exato. Né? Eu tenho uma pregação que eu falo sobre o evangelho, o que é o evangelho, mas eu começo dizendo o que não é o evangelho. O que é o evangelho já está muito explícito lá no texto bíblico, Romanos 1 e 17, né? É o poder de Deus e tal. Mas o que não é o evangelho? Aí eu dou algumas listas do que não é o evangelho. E aí eu digo que o evangelho não é teologia da prosperidade, o evangelho não é teologia da libertação ou da missão integral, e o evangelho também não é coach, teologia coach. Tem um teólogo lá de Fortaleza, e também Iago Martins, que ele escreveu um livro sobre isso, né? Você é o melhor de Deus. Agora eu me esqueci. Você é o centro do coração de Deus. Mais ou menos assim a frase. Você é o melhor de Deus e outras mentiras da teologia coach, né? Teologia coach. Eu posso citar um texto aqui do apóstolo Paulo, falando desse ponto. Gálatas capítulo 1, versículo 10 e 12, ele diz assim: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se ainda procurasse agradar a homens, não seria servo de Cristo. A situação do apóstolo Paulo aqui na região da Galácia, que não era uma igreja só, eram várias igrejas que ele tinha ali o seu apreço por ensinar, foi visitada por falsos missionários e falsos pregadores que pregavam uma mensagem que agradava a carne também dos ouvintes. Apesar de ter uma perspectiva legalista quando a gente lê Gálatas, né? Mas na verdade é uma mensagem que interessou aos Gálatas em detrimento da mensagem verdadeira do Evangelho. É tanto que o apóstolo Paulo ele usa o termo dizendo o seguinte: quem vos enfeitiçou? Pô, Gálatas, vocês são insensatos. Eu queria saber quem foi que enfeitiçou a vocês. E aí é o que acontece quando tem uma igreja que ela não gosta da Bíblia Sagrada, ela gosta de massagem, ela não gosta da mensagem, ela gosta de massagem. É porque ela vai começar a sentir repulsa pela verdadeira mensagem. Não há como o seu paladar estar habituado a uma mensagem bíblica e a uma mensagem distorcida das Sagradas Escrituras. Não há como. Então uma igreja ou ela é bíblica ou ela não é bíblica. Ou ela é realmente pautada pela palavra de Deus e agrada, os pregadores que vêm para lá vêm para agradar a Deus, ou ela só busca homens mensageiros que vêm para falar do eu e do coração. Eu lembrei que eu fiz a pesquisa, né? Você é o ponto fraco de Deus. E outras mentiras da teologia coach, né? Que é o Iago Martins, Pedro Pamplona e Guilherme Nunes. E ele diz, eu não li o livro, mas eu assisti a palestra que eles deram, os três, sobre o livro. E eles falam uma coisa interessante, que na teologia da prosperidade ainda há uma busca por fundamentação bíblica. Embora ela seja distorcida, mas eles estão usando a Bíblia para isso. No caso do Evangelho Coach, não. Nem o texto bíblico é necessário. Porque a mensagem não é uma mensagem de estratégia comportamental, essas coisas assim, liderança. Então,
Não precisa de um versículo para Tem o nome fundamentar de isso. igreja, mas não se reúne. Tem uma frase que quando eu cheguei na faculdade que você falou pra mim, em ciência da religião, você disse assim, Gerson, é o seguinte, sempre Gerson não é o William é o seguinte, esses autores que estão sendo passados aí como teólogos, você vai ler, mas é uma pena, você vai penar pra encontrar um versículo. E eu disse, mas Cláudio, mas não é comentário de tal livro? É, mas ele vai fazer um comentário de um ponto da Bíblia Sagrada, mas ele não vai usar a Bíblia. Agora, faça o adendo de qual era o curso que você estava fazendo. Porque. Não, é gente ciência da religião, eu falei. Ah, falou, né? Falei. É porque. Era teologia, não. Eu vou dizer que teologia seria mesmo. Não. Não, e você estava me asseverando isso, né? Porque falou de uma teologia sistemática, eu disse, não, teologia sistemática. É a teologia sistemática de Paul Tillich. Eu digo sempre assim, eu lhe dou um doce e uma cocada se você encontrar um versículo. Um não, dois, porque um eu encontrei. Uma referência, né, bíblica. É porque, no final das contas, os teólogos liberais, eles, na verdade, são filósofos. Eles estão tratando ali do fenômeno religioso e tal, mas eles não estão fazendo teologia, estão fazendo filosofia, porque eles adotam um sistema de pensamento próprio e a partir dali eles vão fazer a análise. É como a teologia da libertação, né? Pega a escritura para fazer verdadeiro proselitismo. Isso. É ler a Bíblia à luz... com a lente... Né? Isso, com a lente da sua filosofia. O fim é, na verdade, aqui, né? Exatamente. Agora, eu percebo que essas teologias, elas tendem a pegar a sua visão para as coisas simplesmente aqui. Tirar você do foco de Deus, né? Por isso que ela é diabólica. Ela é diabólica. Porque quem prometeu o mundo foi porque ela tira os olhos, o foco do cristão do céu. Ela foca somente na terra. E é tudo que Satanás quer. É verdade. É deixar a gente com a visão... eu ouvi o professor Danilo uma vez falar isso. Ele comparava Ló com Abraão. E ele dizia que Ló olhava assim. Ló olhava para as planícies, viu as campinas do Jordão, e disse, opa, vai lá que eu vou. E Abraão olhava assim, Abraão via além, que eram os olhos da fé. E quando a gente ouve esse tipo de pregação é olhar assim, é olhar somente para a terra. Então você acaba perdendo o desejo do céu, porque você já está satisfeito com a terra. O seu emprego já está maravilhoso, a sua empresa já vai bem, a sua vida já vai bem. Então, para que ir para o céu? Tá bom demais. Se já está bom demais a minha vida, Deus vai me dar tudo que eu quero, então para que eu vou morar no céu? Eu não tenho necessidade de morar no céu. Então, ela é danosa por isso, porque ela tira os olhos, a visão, o desejo do cristão das coisas espirituais. Se torna um verdadeiro Israel. Porque Deus fez promessas para Israel, promessas terrenas. Deus prometeu terra, Deus prometeu prosperidade. Até os castigos que Deus disse a Israel que aconteceriam se eles não obedecessem à voz do Senhor, eram castigos, em sua maioria, terrenos. Era falta de chuva, era carestia, era seca, era os adversários, guerras. E quando a prosperidade era o quê? Os seus celeiros seriam cheios, Deus vai mandar chuva. Agora, para a igreja, Deus fez promessas espirituais. Mas a gente quer viver com o Antigo Testamento só nas promessas, só na promessa da terra. Quem falou também sobre isso foi Spurgeon, o príncipe dos pregadores, né? Que está lá no livrinho Heróis da Fé. Estamos falando de pregação, então vou usar aqui uma frase do príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon. Ele diz que o antigo pacto, se referindo a Israel, era um pacto de prosperidade. Mas o novo pacto é um pacto de adversidade, que é o pacto para com a igreja. E ele explica por quê. Porque o pacto de adversidade, ele funciona assim. Nós estamos sendo desmamados deste mundo. Mas muito bonito. O que é um desmame? É tirar o costume da criança, né, apenas do leite materno, para que ela comece a ingerir alimento sólido, para lá na frente adquirir a maturidade mesmo, né? E o pacto de adversidade é esse. Por quê? Porque é um desmame. Porque a nossa esperança não é aqui. A nossa esperança é o céu. Perfeitamente. Não é material, é espiritual. E qual é o contraponto nesse sentido do capítulo 28 de Deuteronômio, que é as bênçãos, né? Bendito serás ao entrares, ao saíres, no campo, teu celeiro e tal. Qual é o contraponto? É o sermão da montanha. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pacificadores. E ele termina dizendo os que sofrem perseguição. Exatamente.
Mas o desmame só pode ser feito com adversidade mesmo. Porque quem é que vai desmamar na bonança? Ninguém. Não tem Né? como. Ninguém vai desmamar É na bonança. interessante que quando Deus fala com Ananias, né, para eu charar, para falar a respeito do ministério de Paulo, diz, vá lá e você vai dizer a ele, né, ele é o vaso escolhido e eu vou, estou parafraseando aqui, e vou mostrar a ele o quanto ele deve padecer. É um ministério do sofrimento, totalmente ao avesso. O perseguidor que passa a ser perseguido. Eu digo, Na teologia de coach, não, você agora é o grande. mas eu digo sempre que nós somos chamados realmente para o fracasso. Deus nos chamou para o fracasso. O que fracasso? A gente ser rejeitado, perseguido. Para o mundo, isso realmente É um fracasso. É por isso que diziam que Paulo era um apóstolo fracassado. Diziam, rapaz, esse Paulo onde vai, apanha. Vai para ali, apedrejado. Vai para ali, pô, desce dele de um cesto. Vai para ali, expulsa ele da cidade. Esse Paulo é um fracassado. Mas foi esse Paulo fracassado que compôs o cântico de vitória do capítulo 8 de Romanos, né? Exatamente. Em Cristo somos mais do que vencedores. E quando ele, no capítulo 12, eu acho, de 2 Coríntios, que ele lista, o capítulo 11, eu creio, as suas perseguições, os seus sofrimentos, a credencial do apostolado de Paulo não era sucesso, era perseguição, era apanhar, era sofrer. Portanto, depois ele Dentro eu me de glorio nas Isso. minhas tribulações, ele fala sobre Exatamente. Então a credencial apostólica dele era o sofrimento. isso. Agora, se me Quando ele dá o currículo dele lá em Filipenses, ele termina dizendo: consideres ter para ganhar Cristo. Pronto. aí o Dr. Martin Lloyd Jones, ele vai dizer o seguinte, que aquilo que o apóstolo Paulo considera, tomara que eu não esteja errando, mas se eu entendo errado, é o Dr. Martin Lloyd Jones. Aquilo que o apóstolo Paulo considera como lixo, muitos pregadores hoje têm como currículo. Olha. É verdade.